Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Wellington, você vai respondendo aqui mais uma questão de matemática para você desenvolvendo aí a parte de geometria espacial, tá? A parte de esferas também. Então já vai curtindo o vídeo, comentando aí de qual cidade, qual estado você é. Fala aqui de João Pessoa, Paraíba, a nossa meta chegamos aos 44.600 inscritos, tá? A questão diz assim, ó, um copo com a forma de cone circular reto contém água até a altura de 6 centímetros, né? Então essa primeira figura aqui em relação ao fundo do copo, né? Que é o vértice, é o cone aqui. Muito bem. Tal que a superfície da água forma um círculo de raio 3 centímetros. Então tá aqui o raio disso aqui é 3 centímetros. Uma esfera de ferro é colocada no interior do copo, né? Uma esfera de ferro colocada no interior do copo fica totalmente submersa, está na figura 2, e provoca a subida de 2 centímetros na superfície da água. Então é o seguinte, inicialmente o cone aqui tinha 6 de altura, quando a esfera foi colocada, é claro que vai subir aqui um pouquinho, né? Esse pouquinho que sobe aí, é o volume da própria esfera. É o volume da esfera, esses 2 centímetros aí que vai subir de altura. Quando eu calcular isso aqui, vai ser justamente o volume da esfera, tá bom? Esse volume de água que sobe, que não é a altura, mas é o volume de água que tem ali, que fez subir 2 centímetros de altura, vai ser o volume da esfera. Muito bem, então agora que você já entende o que foi que aconteceu, a pergunta é a seguinte, calcule a medida em centímetros do raio da esfera. Muito bem, como é que eu vou calcular o raio da esfera? Primeiro, eu vou ter que descobrir o seguinte, esse raio aqui, ó, tá? A gente vai calcular primeiro a diferença desses raios aí, ou o raio da primeira com o raio da segunda. Por onde? Por uma semelhança de triângulos, tá bom? Então, vai fazer assim, ó. A gente vai fechar aqui um triângulo, não é? Nós sabemos a altura dele e o raio. Aqui o triângulo já está montado, né? O triângulo já está montado, mas eu vou remontá-lo para você, sem problema. E aí, professor, qual a importância disso? Vamos descobrir agora, sabendo que aqui é o Rzinho que vale 3. Na semelhança de triângulo, gente, ó, deixa eu anotar aqui. Na semelhança de triângulo, eu costumo fazer o maior sobre o menor. Então, como eu vou descobrir esse Rzão aqui, fica Rzão sobre 3 igual à altura do maior, 8, sobre a altura do menor, que é 6. Fazendo o famoso cruz-credo aqui, você passa a ter 6Rs igual a 24. Então, R é igual a 24 dividido por 6. O Rzão vale exatamente quanto? 4 centímetros. Quando se fala de volume, eu preciso de encontrar também esses raios. Por isso que a gente começou encontrando o raio da nova medida daquele cone ali de cabeça para baixo. Tá bom? Mas, professor, e agora? E agora a gente vai calcular o volume. O volume do primeiro, vou chamar isso aqui de primeiro, e vamos calcular o volume do segundo, e vamos fazer a diferença de volume. Quando eu fizer a diferença de volume do 2 para o 1, o volume que eu encontrar na diferença vai ser justamente o volume da esfera que foi mergulhada no líquido, tá? Então, vamos calcular isso aí agora. Então, fica assim. O volume de um cone, gente, é o seguinte. É 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. Então, o volume do primeiro vai ser 1/3 de π, o raio, 3 ao quadrado, e a altura é 6, tá? De forma que você tem V1 é igual a 1/3 de π, 3 ao quadrado, 9 vezes 6. Isso vai dar quanto? Pode simplificar? Pode multiplicar do jeito que você quiser. Vai ficar 54π sobre 3. E essa divisão dá quanto? Vamos lá? De 54 dividido por 3 vai dar 18. Então, o volume do primeiro aí é de 18π centímetros cúbicos. Precisamos calcular o volume do segundo.
De novo, 1/3 de π r ao quadrado vezes a altura. O volume do segundo vai ser 1/3 de π. O raio, nós acabamos de descobrir, é 4, fica 4 ao quadrado e a altura é 8. Então vai ficar 1/3 de π, 4 ao quadrado é 16. Então você tem aí o seguinte, vai fazer 16 vezes 8 dá 128. Fica 128 π dividido por 3. Então o volume do segundo cone ali cheinho vai ficar o seguinte, 42,6. 42,66. Vamos botar duas casas aqui, tá bom? Isso vezes o π, centímetros cúbicos. Tá? Mas, professor, eu trabalho com a fração ou com o número decimal. Bom, pelo que eu estou vendo, vai ser melhor você trabalhar com o 54π sobre 3 e o 128π sobre 3. Vai ser melhor do que trabalhar com esses de baixo, tá bom? E aí, eu posso agora sim fazer a variação de volume. Essa variação de volume vai ser justamente o volume da esfera, ou seja, eu vou fazer V2 menos quem? Menos V1. Vamos trabalhar com as frações, tá bom? Então, a fração do primeiro seria 128π dividido por 3 menos o volume do primeiro vai ser quanto? 54π sobre 3. Então, o volume da esfera vai ser o seguinte, 128 menos 54 dá 74. Então, vai ficar 74π sobre 3 centímetros cúbicos. Então, só ativando a sua memória e lembrando que nós estamos trabalhando com os valores em forma de fração. Tá bom? É melhor. Então, vai ficar 74π sobre 3. Esse aqui é o volume da esfera. Bom, se agora eu tenho o volume da esfera, eu consigo encontrar o raio da esfera. Então, se o volume da esfera, qual é a fórmula? Vai ser, o volume da esfera é dado por 4/3 de π r ao cubo. Professor, qual é o volume da esfera? Tá lá, 74π sobre 3, igual a 4/3 de π r ao cubo. Quem você pode cancelar? Você pode cancelar 3 com 3, π com π, de forma que você tem 74 igual a 4r ao cubo. Esse 4 que está multiplicando vai passar, obviamente, dividindo. Então, vai ficar r ao cubo é igual a 74 dividido por 4. Nós podemos aqui reescrever isso como r ao cubo é igual. Eu posso dividir 74 por 2, dá 37. E eu posso dividir o 4 por 2, que dá 2. Ou seja, eu passo a ter que esse r vai ser a raiz cúbica de quanto? 37 sobre 2. E é assim que está a resposta no teu livro, tá bom? Raiz cúbica, o raio da esfera vai ser raiz cúbica de 37 sobre 2. Tá bom? Forte abraço e até a próxima resolução. Valeu!